Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 10 suculentas que estão maravilhosas aqui no meu cultivo. Quero falar as identificações dela para vocês, falar um pouquinho de como que eu cultivo elas também. Elas estão vindo de uma decapitação recente, mas já estão enraizadas, já estão lindas. E eu já fiz mudinhas delas, que eu quero adaptar elas no tempo. São suculentas que eu ainda não tenho mudas de algumas delas no jardim, mas vou colocar algumas delas para ser cultivadas no tempo. Depois eu compartilho com vocês. Então todas as minhas suculentas de dentro da estufa que eu ainda não tenho no jardim, eu já estou preparando mudinhas delas para vir pro tempo, né, para me cultivar fora da estufa, para que ela fique mais rustificada, para ver as quais que se adaptam bem no tempo, porque tem algumas de bifloras que não vão bem, né, elas pegam muito fungo de olho negro. Então para isso, para a gente ter essa experiência, a gente tem que adaptar e tentar, né, nada do que a nossa experiência, porque às vezes a gente vê o vídeo de alguém que mora em outro estado ou em outro clima e a gente quer adaptar aquela suculenta da mesma forma e às vezes ela não vai dar certo aqui pra mim. Às vezes dá certo pra mim e não dá certo pra você. Então por isso que nada melhor do que a gente mesmo fazer o nosso teste e a gente mesmo aprender com o nosso cultivo. Então bora lá ver essas lindezas. E o que vocês estão achando aqui do meu laguinho? Gente, tá ficando cada dia mais bonito. Graças a Deus trouxemos as tartarugas pra cá. Fizemos esse negocinho de bambu aqui em volta do galão do filtro para ficar mais bonitinho, não ficar aquele galão aparente. Ficou bem legal, meu esposo fez. E as tartarugas estão ali, ó, se esquentando já no sol, gostaram bastante. Colocamos essa telinha em volta aqui, porque como o terreno é bem grande, a gente poderia perder elas de visão. Então dentro da cerquinha, elas ficam super bem. Elas se esquentam no sol, elas vão na água quando querem, então estão num ambiente bem legal para elas. E eu estou apaixonada aqui pelo nosso laguinho. Bora lá ver então as lindezas? E se você já está gostando do assunto, não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha e deixar o seu comentário para mim saber que você esteve aqui, para o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo e para esse vídeo chegar para mais pessoas e o nosso canal continuar crescendo. A primeira lindona que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, gente. Olha só que planta maravilhosa. Pegando ela aqui para mim mostrar ela bem de frente assim para vocês. É a mandala rosa. Olha só que perfeita que está essa planta. Muito show. Eu tirei uma haste floral dela, finquei aqui do ladinho, ó. E olha, nasceu uma mudinha dela. Então já posso plantar essa mudinha num vasinho e depois fazer teste com essa planta. Gente, essa daqui eu não decapitei, tá? Essa aqui nunca foi decapitada. Aqui dentro da estufa eu cultivo ela com substrato super drenante e faço rega como eu rego as outras, com a mangueira, sempre que o substrato tá seco. Eu tenho muitas seguidoras e seguidores me perguntando: Jô, cada quanto tempo eu molho as suculentas? Isso não é uma regra, tá, gente? Porque tem que molhar sempre que o substrato está seco, então depende do local que ela está. Por exemplo, aqui dentro da estufa, quando eu molho abundantemente, demora um pouquinho mais para secar plantas assim que tá com o vaso tomado, porque não tem muita ventilação, tem pouca ventilação e bastante calor. Então essas grandonas assim, demoram um pouco mais para secar, enquanto essas aqui que sobra um pouco de substrato aqui, ó, em volta, pega mais ventilação, seca mais rápido. Então eu sempre dou uma olhadinha, molho sempre quando tá bem seco. Então eu sempre faço esse teste do dedo, ó. Eu passo na maioria dos vasos, colocando o dedo. Se a maioria estiver seca, eu rego com a mangueira. Se eu vejo que alguma tá úmida, eu tiro da bancada aquela, para que ela não leve água novamente. Para que isso não deixe a planta encharcada, né? O substrato encharcado e venha apodrecer a planta. Então essa primeira lindona aqui é a mandala rosa. Aqui já do ladinho eu tenho a New Ants, uma suculenta perfeita. Olha só essas carúnculas, bolinhas bem formadinhas. Gente, essa suculenta é maravilhosa. Eu sempre tô mostrando ela, tanto aqui quanto lá no Instagram, porque eu sou apaixonada por ela. Deixa eu ter cuidado aqui pra mim não quebrar as folhas das que estão pertinho, né? Tudo muito amontoado, tudo muito cheio, elas ficam muito pertinho uma das outras. Continuando a falar dessa lindona, ela é linda, né? Deixa aí pra mim nos comentários se você tem essa suculenta, o que você achou dela.
é perfeita, né, gente? Essa suculenta eu tenho plantada no jardim. E ela foi super bem. Essa vai bem no jardim, então já posso falar pra você. Se quiser fazer teste com ela no seu jardim, como eu falei, cada clima, né, e cada região é diferente. Mas aqui pra mim deu certo. Aqui o nosso clima é mais ameno, né? A gente mora aqui no sul. Então deu certo pra mim. Faz teste aí se você tem dela no jardim, que com certeza ela vai super bem. Pelo menos aqui pra mim não deu problema. Mas, como eu falei lá fora pra vocês, dependendo da região e do clima, às vezes dá certo pra mim e não dá pra você. Aqui o meu substrato, vocês podem ver, ó, ele é bem soltinho. Seca super rápido. Muita gente me perguntando qual substrato que eu uso. Eu vou deixar a foto do substrato aqui no cantinho da tela pra vocês verem qual que eu estou usando agora. E misturo ele com carvão, bastante carvão. Em alguns casos, dependendo da planta que eu vou plantar, eu ainda coloco perlita e casca de arroz, tá? Nesse caso aqui, ó, eu não coloquei, só coloquei carvão mesmo. Nesse caso aqui eu já coloquei, ó. Então, quando eu tenho, eu coloco. Quando eu não tenho, eu não coloco. Nessa aqui eu coloquei porque é uma planta nova que chegou no meu cultivo. Eu não sabia muito bem como que era o cultivo com ela. Então, eu fiquei com um pouco de receio por ela ser pequena e porque eu já quis plantar numa cuia. Às vezes eu planto plantas bem pequenininhas em cuias, coisa que eu não aconselho você a fazer, tá? Sempre coloca a suculenta do tamanho do vaso proporcional a ela. Tá? Que às vezes vocês verem aqui uma planta bem pequenininha num vasão, que é o exemplo dessa dali, ó. Planta pequena num vaso grande. Porque eu tenho esse costume. Claro que eu cuido muito bem do substrato daí das regas, né? Olha ali, ó. Pode ver, perlita, casca de arroz, substrato bem drenante. Mas pra você que tá começando o cultivo agora, às vezes não tem muita experiência, não faz isso, tá? Porque vaso grande, planta pequena, sobra de substrato, fica encharcado, às vezes, né? Dependendo do preparo que você faz no substrato, e acaba apodrecendo sua plantinha. Então começa aumentando o vaso gradativamente. Se você plantou num vaso 11, você espera ela encher o vaso 11, depois passa pro pote 15. Quando encher o pote 15, você passa pro 20 e assim vai, né? Até chegar numa cuia 30, que é o caso dessa minha aqui. E aqui eu vou mostrar pra vocês outra maravilhosa, que é essa Vulcandux. Olha essas carúnculas. Eu gosto de segurar o vaso assim, que você vê bem ela de frente e vê bem o tamanho que ela tá. Ela tá enchendo já essa cuia 30. Essa lindona aqui eu não decapitei ela. Ainda não decapitei. Decapitei quando ela chegou, quando ela era bem novinha ainda. Era pequenininha, chegou pra mim, eu já decapitei. E plantei ela aqui e agora ela não passou por decapitação. Quando eu decapitei todas as outras gibiflora, essa aqui não entrou na lista das decapitações. Talvez mais tarde, quando ela crescer um pouquinho mais, eu faça uma decapitação nela. Outra perfeita que eu quero mostrar pra vocês é essa daqui, ó. Olha que planta mais linda. Só que ela tá com preguiça de soltar carúnculas, ó. Começou a soltar carúncula aqui. Aonde mais que eu vi uma carúncula? Tinha visto em mais uma folhinha. Aqui, ó. Mais uma folha com carúncula. Mas agora ela deu uma paradinha, ó. Então ela solta quando quer. Essa suculenta é uma híbrida de gila. Olha que perfeita. Encheu já a cuia 30, várias camadas de folha. Pra mim aqui ela é de fácil cultivo, tá, gente? Tem bastante pruína essa suculenta. Cultivo com substrato também super drenante, olha só, bem soltinho. E as regas é com a mangueira, tá? Mesmo ela tendo pruína assim, eu rego com a mangueira. Quando eu rego todas as outras, faço o esquema que eu falei pra vocês, ó. Ponho o dedo aqui e percebo se tiver umidade, eu não molho. Por exemplo, ó, eu colocando o dedo aqui nessa Vulcandux, eu percebo que tá bem seco. Aqui, eu já percebo que tem mais umidade. Ou eu tenho que trocar o substrato dela, fazer um pouco mais drenante para acompanhar essa daqui no tempo de secagem. Ou eu tenho que tirá-la da bancada na hora que eu vou molhar as outras, porque eu sei que ela demora um pouquinho mais para secar. Aqui, vamos ver, aqui, tem outra linda. Essa aqui também não passou por decapitação. É a Hazaki. E olha essas carúnculas e a cor dessa planta. Essa aqui também, gente, eu digo não passou por decapitação agora, nesse momento, quando eu decapitei todas as gibifloras que eu mostrei pra vocês, eu fazendo decapitação, depois mostrei todas decapitadas. Ela foi decapitada, assim, quando chegou também, quando era uma muda pequenininha, nem tinha carúnculas, nada. Eu fiz a decapitação
Então já me deu mudinhas daquele tronquinho. E a cabeça eu plantei aqui e dessa vez ela não foi decapitada. Também já encheu a cuia. E tá crescendo aqui lindamente. Quando ela crescer um pouco mais, que levantar um pouquinho o caulezinho dela, eu decapito também. Porque aqui, como a gente cultiva algumas para venda, eu tô sempre fazendo decapitação quando eu acho necessário. Outra linda que tem uma coloração espetacular é essa fofurice aqui. Essa aqui, gente, é a Oxford. Tem uma cor maravilhosa. Olha. Olha o babado dessas folhas. Ela é muito linda, ela é muito perfeita. E eu tava tirando umas folhinhas secas aqui ontem e tinha uma muda bem apertada embaixo aqui, dando no caule dela. Então eu retirei a mudinha, então já tem uma mudinha dessa planta aqui também para me adaptar no tempo. Essa aqui também, falei para vocês que ia mostrar as decapitadas, né? Mas essa aqui também não passou por decapitação. Essa lindona aqui passou sim por decapitação quando chegou aqui, que foi o caso das outras duas. Decapitei para mim ter o tronquinho para tirar mudinhas. Depois que eu plantei a cabeça dela aqui, eu só deixei crescer e só vou decapitar quando ela estiver bem maior e com o tronco um pouco mais alongado. O adubo que eu utilizo, gente, é esse daqui, ó, o Osmocote. Ou esse aqui é o Basacote, acho que é o Basacote. Osmocote e Basacote é a mesma coisa, tá, gente? Me perguntaram a diferença, só muda a fábrica. Eram parentes, dividiram a fábrica, cada um colocou um nome. Um colocou Osmocote, outro Basacote. O que muda é a dosagem da adubação, tá? Às vezes tem o NPK, muda assim a numeração, né? Uns tem mais N, outros tem mais P, outros tem mais K, que seja potássio, né? Cálcio e fósforo. Isso que vai mudar quando você compra a adubação. Mas a forma do adubo agir nas plantas é a mesma. São bolinhas, uma é bolinha verde, outra bolinha marrom, e eles vão diluindo conforme as regas. Então, qualquer um que você comprar, são bons. Você só cuida assim da numeração ali a qual que você quer, porque tem uns que é para floração, outros que é para crescimento. Então você cuida para cactos e suculentas qual que você quer comprar, né? O que você quer que a sua suculenta faça. Se você quer que cresça mais, que fique mais compacta, que dê floração, para você tirar mudas de haste floral, aí depende muito do seu cultivo. Então é esse adubo que eu utilizo. E quando eu vou plantar elas, eu misturo no substrato colheres, dependendo da quantidade de substrato que eu vou preparar, eu coloco algumas colheres de cocô no pote, tá? Que é um adubo que eu uso sempre, é um adubo muito bom para suculentas. Essa lindona que eu já estou mostrando aqui para vocês é a Magic Lamp. Demorou, pense numa planta lenta aqui para mim. Demorou para se desenvolver e demorou para sair carúnculas. Ela é muito fofa, né, gente? Olha só. Cada uma tem a sua beleza, né? Olha. Olhando assim as três que eu acabei de mostrar. Cores diferentes, carúnculas diferentes. Como você não ter uma de cada, né? Se elas são perfeitas. Então a gente vê uma planta dessa aqui, quando a gente não tem, a gente já quer adquirir, porque ela é linda. Então a gente já pensa, não, essa eu não tenho, vou querer adquirir, essa eu não tenho, vou querer adquirir. E quando a gente vê, a estufa tá desse jeito aqui, ó, quase sem espaço. Aqui a minha línguas, essa línguas fora a carunculata, né, que a carunculata foi a primeira planta que eu adquiri. Achei a carunculata numa floricultura, eu vi que tinha uma carúncula nas últimas duas folhas de cima, mas estava extremamente estiolada. Foi um dos primeiros vídeos que eu soltei aqui no canal, eu decapitando a carunculata. Então foi a primeira com carúnculas que eu tive, foi a carunculata. E depois o meu sonho era ter a línguas. Eu via sempre e pensava, quando que eu vou poder adquirir uma línguas, gente? Será que um dia eu vou conseguir? Na época ela era super cara. Se eu não me engano, eu paguei 350 na muda. Isso há muito tempo atrás. Hoje a gente já encontra a muda aí por R$ 49,90, né? Que são o preço mais ou menos das mudas que eu vendo aqui. E ela é muito linda, ela é perfeita, ela fica gigante. Essa aqui sim, essa passou por decapitação. Então ela se recuperou há pouco da decapitação, agora que ela enraizou. Mas ela tava num vaso desses quadrados aqui, ó. Que eu plantei algumas gibifloras minha. E ela encheu e passou do vaso. Como tá a minha cante ali, né? Passando do vaso. Mas eu vou fazer um vídeo só da cante pra vocês e a gente vai decapitar ela junto.
Então, como eu vinha falando, ela encheu o vaso e eu resolvi diminuir, plantar em cuia. A maioria dessas minhas gibifloras aqui estavam em vasos quadrados gigantes, nesses ali. E eu resolvi voltar elas todas para as cuias para diminuir o tamanho por conta do espaço. Eu acho lindo sim suculenta gigante, adoro, mas tem que ser no jardim ou se tiver um espaço maior, porque aqui dentro da estufa daí os vasos estavam ocupando muito espaço. Linda essa minha línguas, né? O cultivo é igual, o adubo também é o mesmo. Sempre coloco o dedo no substrato, ó, tá super seco. Dessas aqui que eu mostrei pra vocês, todas estão super secas. A única que eu percebi que tá mais úmida é essa aqui, que na próxima rega eu vou ter que tirar ela da bancada, porque ela tá demorando mais pra secar. Ou, como eu falei, vou trocar o substrato dela. Outra lindona que demorou muito tempo pra se desenvolver aqui comigo, ela ainda nem tá no auge da beleza dela, mas já quero mostrar pra vocês, pra gente ir acompanhando junto o desenvolvimento dela, é essa linda aqui. Essa daqui é a Vardancers. Acredito que seja assim que pronuncia. Tem esses babadinhos mais miúdos, né? Porque ao contrário dessa daqui que tem os babados bem graúdos, ela tem os babadinhos mais miúdos, olha. A cor é parecida, porém essa aqui parece mais neon, né? Olha. E essa tem um verdinho mais claro no centro. Então, gente, vamos ver como que vai ser essa suculenta no auge da beleza dela, no auge do tamanho dela. Porque ficou muito tempo aqui na estufa e não crescia, não se desenvolvia. E agora que ela está se mostrando, né? Agora que ela tá aparecendo a beleza dela. Muito perfeita. Outra lindona é essa daqui. Essa daqui é a Dragonas. Perfeita essa planta, essa também foi decapitada e agora que ela se recuperou da decapitação. Eu não falei que essa aqui não foi decapitada, né? Essa não foi porque, como eu falei pra vocês, não estava se desenvolvendo, não estava crescendo, então essa aqui eu não decapitei. Agora nessa leva das decapitações, né? Decapitei sim quando chegou. Porque todas as gibifloras, se tem um espacinho de tronco quando chega aqui, gente, eu faço decapitação, tá? Deixa eu só mostrar um exemplo pra vocês aqui. Ó, essa daqui, aquela dali, essa aqui, aquela, lá também, são gibifloras novas que chegaram aqui pra mim. Então ela só chegou, eu já fiz a decapitação, estou com a cabeça ali crescendo. E aqui já tenho mudinhas, ó. Então quando chega aqui pra mim, que tem um espacinho pra decapitar, eu faço isso, ó. Faço a decapitação. Aqui tem outra, ó. Enche de mudinhas, porque quanto mais novinha, melhor pra dar. Não que as mais velhas não derem, tá? Porque vocês viram, né? Eu mostrei exemplo das decapitadas minhas, que todas deram muitas mudas. Então elas dão também. Mas se quando chega você já tem a oportunidade de cortar, você acelera a ter mudas. Porque se até você deixar ela crescer bem grandona pra daí cortar, você vai demorar mais pra ter muda. Então assim, quando chega, você já faz a decapitação, você logo já terá mudinhas e terá a cabeça que será a sua matriz. E voltando a mostrar essa lindeza pra vocês, que eu comecei a mostrar dragonas e já mudei de assunto, fui mostrar os caulezinhos pra vocês. É uma planta perfeita. A carúncula praticamente toma conta da folha, fica só essa borda aqui, ó, da folha sem a carúncula. Muito lindo, uma suculenta que tem muita pruína. Vocês podem ver bem aqui no meio dela, ó, intacta a pruína. Aqui nas bordas já tá com sinalzinho de mão. A Lavínia andou tirando folhinha seca pra mim, ela vem ajudar sempre. Então com certeza ela colocou a mãozinha. Mas não tem problema, ela tem uma coloração maravilhosa. Olha a coloração que ela é. Só que fica um pouco camuflada essa coloração por conta da pruína. É muito linda essa planta. Eu tenho a minha Etna, que eu acho ela muito parecida com a Dragonas. Quando eu comprei essa como Dragonas e essa daqui, ó, como Etna. Mas olha como elas são muito parecidas. Então eu já não tenho muita certeza se essa aqui é realmente Etna ou se é Dragonas. Como eu falei, comprei com identificações diferentes. Essa aqui tá num vaso bem maior. Também não passou por decapitação, mas agora ela já tá com um tronco bem alto, olha só. Eu vou fazer uma decapitação nela, olha a altura que tá o tronco. Então eu vou decapitar essa lindona aqui logo logo. E eu comprei uma outra planta chamada de Etna, que veio com a identificação de Etna. Tô esperando crescer pra mim comparar as duas, pra mim ter certeza se essa aqui é uma Etna. Gente, e o vídeo de hoje era esse. Já mostrei as 10 que eu tinha escolhido pra mostrar no vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou mostrando pra vocês na sequência, mais 10. E vou mostrando todas as minhas plantas pra vocês. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse assunto. Se ficou alguma dúvida, deixa pra mim nos comentários, tá? Tenho no meu catálogo de vendas, é o meu WhatsApp, tá aí na descrição.
descrição do vídeo. Se você tem alguma dúvida, quer me chamar, quer me perguntar se eu tenho alguma plantinha, é só entrar lá no catálogo de vendas e me chamar que eu dou essa informação pra vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!